Olá, meus irmãos, bem-vindo ao canal Ministério Palavra do Senhor, um canal de mensagens bíblicas com contexto teológico e para aplicação prática no seu dia a dia. Hoje, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Meus irmãos, esse contexto teológico desse profundo evangelho teológico, o último evangelho a ser escrito por João, ele devia ter 95 anos, por aí, Jesus foi muito questionado pelos judeus, muito questionado. E tanto que ele, no versículo 12, ele fala acerca do seu testemunho, a validade do testemunho de Jesus. Mas aqui, meus irmãos, nesse capítulo, nesse versículo especial que a gente leu aqui, Jesus fala para os que creram nele. No versículo 31 ele fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. Essas declarações, essas palavras, são palavras profundíssimas, meus irmãos. Qual é a verdade verdadeira? Falando assim, né? Parece uma redundância, né? Que todas as verdades, elas podem ser relativas, elas podem ser passageiras. Mas a única verdade que é eterna é a verdade de Jesus. E essa verdade, por ser eterna e por ser Jesus, é a verdade que liberta. Qual é essa verdade? Pense, qual é essa verdade? A verdade é crer o que está escrito em João 3,16. Diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna. Não morra no sentido espiritual, né? E a gente fica ouvindo discursos aqui e ali, sermões aqui e ali, e as palavras de Jesus são palavras que alimentam o espírito. São palavras de Belém, a casa do pão. Jesus é o pão vivo. Então, meus irmãos, a gente fica buscando como que a gente vai ser liberto. Porque nesse mundo aqui, as verdades, na maior parte das vezes, elas trazem escravidão a nós. Traz escravidão. Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, e aí a gente está num mundo aí onde está, nesses últimos tempos, muitas heresias, e a gente crê naquilo, a gente fica tão fascinado por aquilo, que a gente acaba ficando escravo. Mas Jesus não, Jesus ele prega a verdade que liberta, que ele é o Filho de Deus, ele veio aqui para nos justificar, para nos salvar. Então, onde a gente tem procurado a verdade? Onde a gente tem procurado a verdade? A gente tem que ter a verdade em Cristo Jesus. Qual é essa verdade? A verdade é o que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Por que ele é o caminho? Porque ele é o Filho verdadeiro. Então, sua verdade é eterna.
Ele ouviu do Pai e declara isso aqui. E fala ainda, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, permanecer firmes na palavra dele, permanecer no anúncio da boa nova. Qual é a boa nova que a gente tem para falar? Aquilo que Jesus disse lá para os apóstolos. Eu serei crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Meus irmãos, ele ressuscitou, ele está vivo. A gente não precisa procurar verdade mais nenhuma a esse respeito. Pode o pregador tal falar alguma coisa, outro pregador falar tal, falar outra coisa, uma religião tal falar outra coisa, mas a verdadeira palavra é a palavra de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra dele está aqui, ó. A Bíblia. Ela não precisa de atualização, ela é sempre atual. Então, qual é a verdade que você quer ouvir? Qual é a verdade que você procura? Antes de sair procurando qualquer verdade, ouça o Espírito Santo falando dentro do seu ouvido. Ouça o que o seu coração está dizendo. Só existe um caminho e uma verdade. A verdade do Cristo Jesus ressuscitado. E Jesus ainda fala que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então Jesus tirou a gente da condição de escravo, que não tinha um lugar permanente na família, e a família eterna não tinha lugar naquela família, e ao nos libertar da escravidão do pecado, ele nos tornou cordeiros da graça, ele nos tornou filhos de Deus. Saímos da condição de criaturas para filhos. Qual é a verdade que você quer? Ah, eu vou morrer. Ótimo, todo mundo vai morrer. Essa é uma verdade inquestionável. Todo mundo vai morrer. Mas existe uma verdade que permanece. A verdade da sua filiação em Deus. A verdade da sua libertação por Cristo Jesus. Qual verdade você está procurando na sua vida? Só existe uma verdade que realmente permanece. É a verdade do Cristo Jesus ressuscitado e a verdade que a palavra do Cristo Jesus verdadeiramente é viva. Ela é água viva. Ela cria uma fonte que salta daqui para a eternidade. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos orientando a entender essa palavra e que verdadeiramente sejamos libertos pela palavra do Cristo Jesus, porque só há um Evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém.